Boa noite, hoje eu e a Júlia vamos falar sobre bombas centrífugas, que podem apresentar diferentes formas, tamanhos e cores. Elas consistem na bomba e no motor. Bom, ele é um motor de indução e permite converter energia elétrica em energia mecânica, ou seja, converte energia da corrente elétrica em energia de movimento. Essa energia mecânica ela é usada para movimentar a bomba e mover o fluido, que na maioria das vezes é água. Nisso, a bomba recebe o fluido através da entrada, que é chamada de área de sucção, e empurra a água para fora, através da saída, que é chamada de descarga. O motor rotaciona o eixo, que percorre o comprimento, e se conecta ao rotor da bomba. Alguns modelos de bombas centrífugas, como esse, terão dois eixos separados, que são conectados usando uma conexão, que é chamada de acoplamento. Normalmente, eles têm uma caixa de mancal que abriga os rolamentos, que permitem o movimento de baixo atrito. E o eixo continua até a carcaça da bomba. E abrindo ela, podemos ver o anel de vedação e o selo mecânico, que se combinam para formar a vedação, que isola o fluido do resto do sistema. O eixo, então, se conecta ao rotor, que movimenta o fluido e nos permite mover líquidos, como a água, através da tubulação. Bom, ao olharmos a carcaça da bomba, podemos ver um caminho para a água fluir. Ele é chamado de voluto ou corpo espiral. E então a água faz esse caminho espiral ao redor do perímetro da carcaça até a saída da bomba. Dependendo da aplicação da bomba, existem alguns formatos do rotor, mas em geral, a maioria deles terão essas pás curvas para trás, que podem ser abertas, semiabertas ou fechadas. Na verdade, as pás fornecem um caminho suave para o fluxo de água. Como o motor está submerso em água quando as pás giram, a água que está ali em contato com ele também gira. Devido à força centrífuga, o líquido é empurrado radialmente em todas as direções, até chegar no corpo espiral. Conforme isso acontece, é criada uma região de baixa pressão, que puxa mais água através da entrada de sucção. A água então entra no centro do rotor e fica presa entre as pás. Nisso acontece a transferência de energia cinética, ou seja, de velocidade para a água. Quando a água chegar na borda do rotor, ela atinge uma velocidade bem alta e então ela flui para fora do rotor e atinge o corpo em espiral. Esse impacto converte a velocidade em pressão e o fluxo continua se desenvolvendo. Pelo princípio de Bernoulli, durante esse caminho, o fluxo irá diminuir sua velocidade e aumentar sua pressão. E a saída da descarga tem muito mais pressão do que na entrada de sucção. E isso permite que o fluido vença as barreiras e se movimente através do sistema de tubulação. Agora vamos falar um pouco sobre os problemas das bombas centrífugas. As bombas podem apresentar vários tipos de problema, como vazamento, vibração, ruído, aquecimento excessivo, perda de eficiência e cativação. Basicamente, podemos dividir as causas de falhas como sendo falhas do projeto do sistema, falhas na montagem durante alguma intervenção e manutenção, e problemas operacionais. Para a gente entender fundo os problemas operacionais, a gente precisa entender o básico de dimensionamento de bombas e hidrodinâmica. O sistema de bombeamento, a gente precisa determinar qual que é a energia que a bomba deve entregar para transportar o fluido em determinada vazão. Essa energia vai depender da altura da elevação do fluido, da diferença de pressão entre a sucção e a descarga e das perdas que existem no circuito, ou seja, das tubulações em cada velo, em cada variação de tubo. Então, juntando essas informações, chegamos no que é chamado de curva do sistema no eixo vertical. Temos a altura manométrica total, que em metros de coluna d'água, ela representa justamente a energia total que a bomba precisa fornecer. A energia total que a bomba precisa fornecer para vencer a resistência do sistema e movimentar a água. Porém, esse valor não é fixo e varia de função da vazão, que é o que temos o eixo horizontal. Dessa forma, criamos uma curva que representa um sistema que agora podemos selecionar uma bomba para atender essas características que fazemos, a escolher uma bomba que consiga entregar essa energia demandada pelo sistema. Esse mesmo gráfico é desenhado uma curva que representa a bomba como uma energia entregue pelo motor. A energia é a mesma quando a vazão aumenta. Naturalmente, a curva tem essa característica aqui. Para baixo, essa característica
descendente quando colocamos esses dois gráficos juntos. Desta forma, achamos o ponto de interseção, que é chamado de ponto de trabalho, ou seja, que indica qual que é a altura aqui manométrica total e a vazão operacional do sistema todo. O trabalho de seleção de bombas é determinar o equipamento que consiga atender de forma aceitável esses requerimentos, mas tem um detalhe fundamental para a manutenção. Na grande maioria das bombas cíficas de um único estágio, o ponto de melhor eficiência é localizado em torno de 70 a 85% de vazão máxima da bomba. Então, a seleção de bombas mais adequada é aquela que também leva em consideração o PB quando vai escolher a bomba para determinar a aplicação. A própria norma ISO 13709, que faz referência para bombas centrífugas na indústria de petróleo, petroquímica e gás natural, recomenda a operação de bombas dentro da faixa de vazão de 80 a 110% da vazão PEP na faixa de 70 a 120%. E na faixa de 70 a 120%, com uma faixa admissível, um certo aumento de vibração, porém ainda aceitável. Nas extremidades, os valores inadmissíveis, porque o potencial de falha é muito alto. Tudo isso acontece basicamente porque quando a bomba está operando ali próximo da região de BP, a bomba está sendo submetida a forças hidráulicas desequilibradas bem baixas, promovendo assim uma operação bem suave. Porém, quando opera com uma baixa vazão, o sistema desestabiliza, levando efeito de separação do fluxo de passagem da paz na carcaça do corpo aspiral. Já com a vazão elevada, a pressão hidrodinâmica ao redor do retor, representada aqui por essas setinhas, se torna desbalanceada, resultando em uma forma que causa uma deflexão no retor do eixo, aplicando cargas radiais e, consequentemente, vibrações. E aquelas vibrações que você já sabe reduzem a vida útil de celos mecânicos, rolamentos, eixos, buchas e a bomba em geral. Nessa imagem aqui, temos um panorama geral dessas condições operacionais causadas pela vazão irregular das bombas, como captação e recirculação, quando o fluxo retornando para a bomba e criando vórtices que causam danos ao rotor, e também elevação de temperatura, que ocorre quando a vazão não é suficiente para remover o calor gerado internamente da bomba, resultando na expansão térmica, pode causar atritos internos entre as partes metálicas.